alimentos embalados a vácuo e cozidos a vapor. Hoje eu vim conhecer a sede da Vapsa em Curitiba e esse é um dos centros de distribuição da indústria que fica na cidade de Castro, no Paraná. Rafael Hortz, obrigada por me receber. Obrigado. Bom, Rafael é gestor de marketing da Vapsa e eu queria conversar com você, Rafael, sobre o fato da empresa ficar no Paraná e o fato da empresa ter uma expressão nacional e internacional também. Isso faz parte da estratégia de marketing, vocês envolverem o nome do Paraná, o nome do estado para fora? Na verdade, sim, né? Desde a fundação da Vapsa em 95, a indústria está localizada já em uma região bem agrícola aqui nos Campos Gerais. Né? Então a gente tem um trabalho até com os produtores locais, é uma região mais de fácil acesso a muitas das nossas matérias-primas. É estratégico. Né? É estratégico. E tem uma coisa muito importante também, essa questão do Paraná, a gente valoriza muito, porque a gente conhece de muito tempo o Paraná como o estado celeiro do Brasil, né? A gente é bem conhecido com isso. Então, essa é uma informação que agrega valor. Essa é uma informação que agrega valor. Então, a gente sempre fala, até nas nossas apresentações, a Vapsa foi fundada em 1995 e é uma empresa 100% paranaense. Vamos falar um pouquinho do mix de produtos, porque eu, por exemplo, adoro frango desfiado, mas vocês têm um mix, né? Nós estamos aqui com feijão preto, feijão carioca, tem feijão fradinho, o que mais que tem? Feijão fradinho, feijão branco, mandioca, mandioquinha. Fora os orgânicos. Fora os orgânicos, né? A gente conta com uma linha de orgânicos bem expressiva já, a gente tem mais de 10 produtos na linha orgânica hoje, então a gente tem trabalhado muito em cima disso, principalmente porque isso desenvolve a agricultura local, de uma certa forma, e o produto orgânico ele é mais saudável. Eu imagino que vocês tenham uma relação muito próxima com esses produtores e que tenha partido talvez de vocês essa questão de desenvolver a parte dos orgânicos. Então a nossa parte de orgânico a gente desenvolve inclusive com alguns fornecedores, a gente tenta sempre desenvolver com eles uma forma de plantar alguma coisa que eles já fazem de uma forma orgânica. E praticamente todos os insumos do portfólio de vocês são oriundos do Paraná também? A grande maioria deles. Com raras exceções como? Com raras exceções. A gente tem, por exemplo, algumas coisas que nem são produzidas no Brasil, Sim. Né? Quinoa, por exemplo, não é produzida aqui, né? Então, aí você tem que ter uma matéria-prima importada, mas ainda assim a gente sempre tenta pegar o mais próximo possível para a gente não ter... Uma que você tem um custo menor e outra que você tem uma valorização maior, né? Você mexe muito com a economia do estado de uma forma geral. Vamos falar sobre comida de verdade. Esse é um slogan de vocês que eu imagino que mais do que nunca faça sentido para as pessoas em função da questão do tempo e também das pessoas terem vontade de ter um lifestyle mais interessante, saudável, etc. Existe uma coisa engraçada, né? A gente nasceu em 95. Em 95 foi quando começou um boom de fast food no país, né? Então começaram a crescer as pizzarias, as coisas, né? Foram se consolidando no ano 2000 e hoje em dia a gente já tem uma outra vertente que é o pessoal querendo comida de verdade, né? O que o brasileiro quer? Ele quer comida de verdade. Então, mas da mesma forma ele tem menos tempo. Sim. Então o que a gente faz é levar comida de verdade para a pessoa fazer em menos tempo. Então você não deixa de ter o tempero da sua casa, você não deixa de ter aquele gosto da comida caseira. Mas você evita um processo grande, né? E tem muita gente, por exemplo, no caso do feijão, que tem medo de panela de pressão. Você se alimenta bem sem perder muito tempo para se alimentar, né? E se para os brasileiros essa é uma facilidade, eu imagino que além de facilidade seja uma questão de sabor para os estrangeiros, porque vocês exportam e tem uma relevância em vários mercados internacionais. Lá fora, o produto brasileiro é valorizado pela questão do sabor, pela questão dos nutrientes, né? Então a gente tem esse apreço muito grande. A feijoada, por exemplo, por ser um prato tipicamente brasileiro e a gente tem pronto, também é um sucesso enorme lá fora, né? Sobre estratégias de marketing, a Vapsa já é um nome super conhecido no Brasil, mas no exterior, vocês trabalham com a mesma embalagem? O que muda? O brasileiro, ele é reconhecido de alguma forma? Vocês têm algum selo? Fazem campanhas? Uma coisa legal, assim, que inclusive aconteceu recentemente, é que a gente colocou na nossa caixinha de canjica. Aqui no Brasil a gente vende a canjica normal, lá fora tem que ser na embalagem, pela questão né, das gôndolas lá. Mas a gente manda e daí eles falaram, poxa vida, tá faltando uma coisa aqui, acho que podia colocar que é brasileiro, né? E a gente adotou, agora a gente tem um selo bem semelhante a esse aqui, que a gente tem nessa caixa de feijão, que é onde está escrito assim, canjica brasileira e a bandeirinha do Brasil. Porque o produto brasileiro ele é muito bem visto lá fora, principalmente nessa questão dos grãos, né? Que é uma coisa muito do Brasil, assim.
Bom, a gente estava conversando um pouquinho antes também e você comentou comigo a respeito de desenvolver marcas próprias para os supermercados, para redes de varejo de fora do Brasil. Algumas redes de fora, apesar de nossa tecnologia ser europeia, né, o começo, a gente teve que adaptar muita coisa para poder fazer feijão, por exemplo. Né? Então, quando a gente chegou lá fora, tem algumas redes de supermercado, grandes supermercados, grandes players, eu não posso falar, mas eles compram, a gente está desenvolvendo produtos, porque eles vão colocar a marca deles lá em toda a América do Norte, enfim. Como que vocês comunicam a marca Vapsa no mercado? Anúncios de TV, outdoor, quais são os recursos, as ferramentas utilizadas? Olha, anúncio de TV é uma coisa que a gente faz de uma forma mais regionalizada, né? A gente escolhe alguns pontos e trabalha. O que a gente tem trabalhado bastante é a questão do online, a gente trabalha também muito degustação em supermercado, né? Onde a pessoa prova o produto, porque muitas das vezes as pessoas olham assim, nossa, que legal, né? Feijão, mas tá ali na caixinha e dura 1 ano, o que é isso? Né? Qual que é o mistério? Tem gosto do quê? Né? Então a gente tenta quebrar isso. A gente trabalha também com alguns clubes de assinatura que as pessoas fazem, hoje está muito super na moda, né? Então chega o nosso produto também. Então a gente trabalha isso e a questão das redes sociais que a gente trabalha de uma forma um pouco mais, principalmente na nossa questão dos stories, onde as pessoas mesmo mandam receitas que fazem em casa. E a gente seleciona algumas, todo mês a gente faz isso umas 2, 3 vezes ao mês e coloca essas receitas para as pessoas terem essa proximidade, assim, e ver que não é um mito, né? E quando você fala de redes sociais, você está falando de Instagram especificamente? Instagram, Facebook, YouTube, a gente tem bastante conteúdo no YouTube de receita, de como que é a empresa, se quiser olhar lá como é que funciona, né, o processo e tudo. Então a gente tem bastante conteúdo assim, voltado para as pessoas desmistificarem e conhecerem melhor a marca. Você cuida dessa parte de marketing, a tua equipe é enxuta, que você comentou Bem comigo. enxuta. E vocês cuidam de redes sociais, de saque, relacionamento com o consumidor. Fala um pouquinho para mim. A gente cuida de tudo. A gente resolveu ter uma house pela questão da imersão mesmo do que é a Vapsa, né? E a gente conseguiu muita agilidade, a gente tem o pessoal respirando Vapsa o dia inteiro. Então a gente faz redes sociais, a gente faz site, a gente faz catálogo, a gente faz toda a demanda interna que a gente tem de embalagem. Então tudo que você imaginar, foto de produto que você imaginar é nosso. E esse controle converteu também em melhores resultados? Melhores resultados. A gente teve uma mudança nos últimos 3 meses só pela forma de tratar com o cliente, dando uma humanizada na forma de conversar, né, quando as pessoas entram em contato, que foi absurda, assim. Richard Rasmussen é um grande influenciador. Sim. Que eu associo diretamente a vocês. Há quanto tempo que vocês estão trabalhando com a imagem dele? 2 anos já. 2 anos já que a gente trabalha com o Richard. Ele é uma pessoa excepcional, assim, né? A gente conversa com ele bem claramente as coisas, ele usa o produto da forma dele. Isso a vida dele combina com o produto? Ele vive disso, né? Tá sempre viajando, tá sempre no meio do mato e não pode uma pessoa dessa não pode ficar vivendo de lanchinho, não vai ficar, né, sem comer alguma coisa que realmente sustente, né? Então para ele já usava Vapsa antes, na verdade. O relacionamento com o consumidor é bacana, precisa ser feito, mas nem sempre é fácil. O saque de vocês hoje tem a Velma, que ajuda a responder as pessoas. Isso, né? Mas a gente adotou uma forma de comunicar, né? Então existem várias pessoas que encarnam a Velma, né, mas a gente consegue conversar com o consumidor da forma com que ele... A maioria do nosso público são mulheres, porque geralmente mulheres se preocupam mais com a alimentação que o homem. Não tem a ver com a mulher fica na cozinha, mas se preocupa mais com a alimentação. Então você tem toda uma forma de conversar, né? E daí, depois que a gente mudou isso, foi uma coisa absurda, assim, foi muito legal. Em termos de experiência, para concluir o nosso bate-papo, a Vapsa ainda não tem uma loja, um espaço físico, um lugar onde as pessoas, né, entendam qual é a persona, o DNA da marca. Isso vai existir? Isso vai existir. E é isso que eu posso te dizer. 2020, né, já está acontecendo, já está rolando, tem muitas coisas boas para acontecerem. Eu imagino que está perto. Pode ser que sim, a gente está trabalhando nisso. Obrigada, Rafael. Imagina, eu que agradeço.